Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Voltando aqui novamente para gravar outro vídeo dentro da modalidade, dentro da série História da Teologia Cristã. E dentro dos primeiros vídeos aqui nós trabalhamos sobre a teologia medieval, né? Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre, dentro da teologia medieval, quero falar sobre São Tomás de Aquino, né? Eu tinha parado lá em Alberto Magno, né? O grande, né? Magno significa grande. Alberto Magno ele viveu no ano de 1225 a 1274, tá? Alberto Magno foi o grande professor da Universidade de Paris, né? No século XIII. O século XIII é o século das universidades no continente europeu. Universidade no continente europeu. Universidade de Paris, Universidade de Londres, Universidade de Portugal e várias outras universidades, ao qual começou no século XIII, o fenômeno da universidade. E esse período é na Idade Média, né? Muitos lá no Renascimento chamam a Idade Média de Tenebrae, né? A Idade das Trevas, né? A Idade da ignorância, da falta de saber, da ciência, etc. Mas não foi bem assim não. As universidades começou na Idade Média. A escolástica era da Idade Média, né? E a universidade na época era chamada Universidade Quadrilátero, né? Tinha as quatro graduações principais. Tinha a graduação de Direito, a graduação de Medicina, a graduação de Arte, que é a Filosofia, e a graduação de Teologia, né? Então, vamos dizer, dentro da universidade tinha o departamento de Direito, departamento de Filosofia, departamento de Teologia e o departamento de Medicina, né? E a teologia era tratada na universidade como a rainha da ciência, né? E a filosofia na Idade Média, principalmente nas universidades da Idade Média, era reconhecida como a serva da filosofia. Eu costumo dizer o seguinte: a filosofia, na verdade, é a mãe. A filosofia é a mãe. A ciência é a filha. Mas quem é a avó? É a teologia. Então vamos colocar, a teologia é a avó, é a mais antiga. A filosofia é a mãe e a ciência é a filha. A ciência é a filha, a filosofia é a mãe, a teologia é a avó, ela é mais antiga, é a rainha da ciência. Então vamos voltar na figura aqui de Alberto Magno, né, o grande professor Magno, né, o grande professor da Universidade de Paris, tá? Foi professor do doutor Angelical, né, o doutor São Tomás de Aquino, né? Então Alberto Magno, só para ressaltar novamente, só para destacar o que eu havia falado, né? Alberto Magno, nascido em Colônia, também lecionou, foi professor da Universidade de Paris. Ele era conhecido como Doutor Universal, né? Doutor Universal, Alberto Magno. Suas principais obras são verdadeiros compêndios de ciência teológica e natural, num esforço para conciliar razão e religião. Então, se diz que na história São Tomás de Aquino era aquele guri, aquele jovem, entendeu? Calado, cabisbaixo, e era chamado o boi mudo, né? Mas o professor dele, Alberto Magno, falou o seguinte: quando esse boi mugir, berrar, todo o universo, todo mundo vai ouvir. Isso realmente foi profético, né? Realmente São Tomás de Aquino foi a figura que todos os quadrantes da Terra, do universo, pôde ouvir. E ele foi condecorado, principalmente em 1992, pelo Papa João Paulo II, né, como o Doutor Angelical, né, esse grande homem do saber. Então, trabalhando agora a questão de São Tomás de Aquino, que viveu em 1225 a 1274. Ele era proveniente de um berço nobre, sua mãe era irmã de Frederico Barba Roxa, foi educado em Monte Cassino e na Universidade de Nápoles, né? Contra a vontade de seus pais, tornou-se monge, né? Ele era um monge beneditino. Lembra que na Idade Média, precisamente no século XII e XIII, apareceu duas ordens monárquicas principais, que eram os franciscanos, vindo de São Francisco de Assis, e os dominicanos, vindo de São Domingos, tá? E ele era um dominicano. Os dominicanos era aquela massa, aquele povo, aqueles monges, né, intelectuais, voltada para o saber. Os franciscanos eram voltados para a prática, para a pobreza, para as missões, andar descalço, aquela roupa cinzenta, etc. E assim vai. Sua principal obra, né? Sua obra principal, também a base da
do catolicismo romano. É a Summa Theologica, né? A Summa Theologica. Nela, Tomás de Aquino procurou harmonizar as áreas da fé e da razão numa totalidade de verdade. Segundo ele, como ambas vê Deus, segundo ele, como ambas vêm de Deus e não poderia haver contradições entre as duas. Então, fé e razão vem de Deus e não tem como ter contradição entre as duas, né? Segundo São Tomás de Aquino. A Summa Theologica consiste em 3.000 artigos, olha lá, 3.000 artigos, com mais de 600 questões em 3 grandes seções. Na verdade, pretendia ser uma exposição sistemática de toda a teologia. A obra está dividida dessa forma, né? A primeira parte trata da Trindade, isso está na teologia sistemática dele, chamada Summa Theologica. Ele trata em primeiro lugar sobre a Trindade, e depois vem a criação. Em segundo lugar, o avanço do homem para Deus. A terceira seção discorre sobre o caminho para Deus através de Cristo e de sua encarnação, vida, morte e ressurreição. E ele conclui com os sacramentos como meio de graça instituída por Cristo. Tá? Tomás de Aquino ele racionalizou a ideia das indulgências, né, criada para isentar da satisfação momentânea necessária no sacramento da penitência, ao ensinar a eficácia dos méritos de Cristo do Santo. Nesse caso, a igreja poderia utilizar esses méritos, ok? Para ajudar os penitentes. Então, com relação ao nominalismo, né, a tendência nominalista se opunha ao realismo, né, ao realismo moderado. Suas ideias foram expressas na frase universale, porte vem, né? Verdades ou ideias gerais não têm existência objetiva a não ser como resultado da observação das coisas particulares. Lembra que São Tomás de Aquino. Vamos lembrar uma coisa. Santo Agostinho, ele cristianizou Platão. Cristianizou as ideias de Platão, as ideias filosóficas, a filosofia toda, né? Os diálogos de Platão, toda a obra platônica. Agora, por sua vez, São Tomás de Aquino, no século XIII, na sua época, ele procurou cristianizar Aristóteles, né? Aristóteles. Para Platão, Platão tem uma filosofia, uma ideia, né, totalmente idealista, voltada para a ideia no sentido universal da palavra. São Tomás de Aquino, ele parte não do mundo das ideias, mas no mundo objetivo, fenomenal, o mundo da experiência humana, né? É o que Aristóteles disse, né? Nada existe na minha mente sem primeiro tenha passado pela minha experiência. Então, ele vem cristianizar a filosofia de Aristóteles, as ideias, os conceitos, né? Então, não existe nada melhor de se entender Aristóteles a não ser a partir de São Tomás de Aquino. Mas sabendo que no século XIII, quem inseriu Aristóteles, a filosofia de Aristóteles, no mundo ocidental, vem com os árabes, né? Averroes, Avicena, né? Que fez a introdução. Agora, no mundo ocidental relacionado ao catolicismo, Averroes e Avicena eles eram islâmicos, né? Era físico, era médicos, entendeu? Da época. Agora, São Tomás de Aquino, ele levou Aristóteles para a universidade. É por isso que, na época de São Tomás de Aquino é chamado o teólogo e Aristóteles é chamado o filósofo, tá? Então, São Tomás de Aquino dizia que se podia chegar a Deus através de 2 caminhos. Através da fé, em primeiro lugar, em Cristo, e poderia se chegar a Deus através da razão, né? Através da razão. E assim acontece dentro de toda obra particular voltada para Aristóteles. Dessa forma, os nominalistas são os precursores dos empiristas do século XVII e XVIII e da ciência experimental. Então passa de São Tomás de Aquino / Aristóteles. Outra questão também que a gente pode analisar em São Tomás de Aquino, ele foi um grande apologista, né, contra as ideias de Averroes, Avicena, né, que eram as ideias relativistas. E tendo das ideias de Aristóteles, ele apresenta um Deus, né, um Deus que ele é todo poderoso, um Deus que ele é absoluto e eterno, ok? Ele é absoluto e eterno. Então é uma boa obra, uma boa base que nós temos de São Tomás de Aquino. E outra questão para ressaltarmos aqui, uma questão de São Tomás de Aquino, é a realidade, São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino recuperou o pensamento original de Aristóteles, isso está na minha apostila, mas que isso fez as devidas adaptações à visão cristã. Escreveu uma obra monumental, né? Monumental. A Summa Theologica, onde uma vez a mais
as questões de fé são abordadas pela luz da razão. E a filosofia é o instrumento que auxilia o trabalho da teologia, né? Muito importante São Tomás de Aquino nessa questão aqui, dentro da visão teológica, e precisamente para colocarmos um mérito relacionado a Cristo somente. E eu quero falar também sobre um personagem muito importante que vem na história, né? A história de John dos Scotus, né? Ele viveu no ano de 1265 a 1308. E também eu falei o seguinte, São Tomás de Aquino, ele é muito usado pela teologia católica, mas ele é muito usado também, a teologia de São Tomás de Aquino é muito usado, principalmente dos argumentos apologéticos de São Tomás de Aquino, os cinco argumentos, né, racionais, os 5 argumentos apologéticos de São Tomás de Aquino, de falar sobre a existência de Deus através da causa não causada, da lei da não contradição, repetindo Aristóteles, falando sobre a questão de um universo que existe uma causa primeira que é Deus, e o universo em si é um efeito, né? E Deus é uma causa não causada. Então nós temos muitos argumentos dentro de São Tomás de Aquino muito importantes. A questão a questão de Deus como objetivo, como finalidade de tudo. Então São Tomás de Aquino está como um grande apologista, né? E quem usa também como base, como fonte para suas obras é a questão de Norman Geisler, né? Que foi um grande filósofo, usou São Tomás de Aquino como base apologética. R.C. Sproul também. Tem um livro também agora publicado por Jonas Madureira, que ele faz um bom apanhado relacionado a São Tomás de Aquino. E aquela questão que a gente não pode conhecer a essência de uma mosca, né? Uma essência, a substância de uma mosca, como a gente vai poder conhecer a essência desse Deus Todo-Poderoso. Então, São Tomás de Aquino tem obras valiosas, obras arquitetônicas, obras mestras, né? Voltadas para a teologia, né? Então, voltando para a questão de John dos Scotus, 1265 a 1308, ele nasceu na Escócia, filiou-se aos franciscanos, foi ordenado em 1291, estudou em Oxford, lecionou na faculdade em Cambridge e Paris. Ele afirmou a primazia da vontade de Deus sobre o intelecto humano. Como consequência de sua vontade divina, ele predestina soberanamente, né, os eleitos para a salvação, deixando os demais entregue à sua própria condenação. Seres humanos, ao mesmo tempo, são seres livres e autodeterminantes, que devem se responder a Deus num ato de obediência à sua vontade revelada, tá? É a questão de John Scotus. Ao mesmo tempo que salientava o caráter científico da teologia, Scotus insistia que a teologia era prática, pois deveria levar o teólogo a amar a Deus. Muito bom. Foi o primeiro teólogo que defendeu a Imaculada Conceição de Maria. Olha lá, a questão das doutrinas da Imaculada, que o Papa Pio IX, no Vaticano I, no século XIX, vai defender a Imaculada Conceição de Maria, né? Maria sempre virgem. John Scotus já pega essa ideia. Foi o primeiro teólogo que defendeu a Imaculada Conceição de Maria, isto é, Maria teria sido liberta do pecado desde a sua concepção e não após ela. Sua ideia se tornou dogma de 1854 pelo Papa Pio IX. Então é bem preciso. Guilherme de Ockham, 1280 a 1349. Ele estudou em Oxford, ingressou na Ordem dos Franciscanos, idealizador do sistema nominalista como um todo. Ockham dizia que os dogmas teológicos não eram demonstrados racionalmente, que deveria ser aceito apenas como base na autoridade da igreja. Ele separou fé e razão, Ockham, né? Porque era franciscano. Negava a síntese tomista. Quanto ao universalismo, ele defendia que só existia a partir da elucubração do homem, não possuída existência objetiva para si só. Para ele, o indivíduo tinha mais importância do que a instituição. Essa crítica suscitou posteriormente o interesse de Lutero por sua obra. Depois de morto, foi considerado herege pelo Concílio de Constância, em 1445, Guilherme de Ockham. Outro, Roger Bacon, né? Roger Bacon, não é Francis Bacon, não, Roger Bacon. 1214 a 1214 a 1292. Ele pertencia à mesma tradição de Ockham, mas se dedicou às experiências científicas. Por isso foi ele quem colocou os fundamentos da ciência experimental, que posteriormente foi desenvolvida por Francis Bacon, agora Francis Bacon, no século XIII.
Esta forma de chegar à verdade através da experimentação estava de acordo com os postulados do nominalismo, tá? Sobre o nominalismo. Então, muito bom para se trabalhar em filosofia. Outra questão é isso aí. Francis Bacon vai trabalhar com um novo método, né, experimental, principalmente já que é os moldes da ciência moderna. Tendências da escolástica. Vamos trabalhar a tendência da escolástica. Tendência da escolástica. Relação entre fé e razão, natureza da realidade, personalidade, obra e proponentes. Uau. Relação entre fé e razão. Realismo. Eu creio a fim de que possa conhecer, né? É a questão lá de Anselmo, né? Realismo moderado. Eu conheço a fim de que possa crer. É Abelardo. Nominalismo. Eu creio separado do que eu conheço. A natureza da realidade. Universalia, anti-reino, universalia, tal. Personalidade. As personalidades aqui, Anselmo, Tomás de Aquino e Abelardo. Tomás de Aquino e Abelardo defendia: eu conheço a fim de que possa crer. Anselmo, eu creio a fim de que possa conhecer. Guilherme de Ockham, eu creio separado do que eu conheço. Obras proslógio de Santo Anselmo, né? Monológios. Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E o evangelicalismo, catolicismo e assim renascimento e iluminismo voltado para as grandes obras. Outra questão que apareceu na época também foi o chamado o misticismo medieval. O misticismo medieval tinha suas origens na teologia agostiniana e na piedade monástica. Bernardo de Claraval foi o primeiro personagem medieval que desenvolveu o misticismo como posição teológica original. Meditações sobre o sofrimento de Cristo costumavam o centro do misticismo de Bernardo. Não havia uma dicotomia entre a escolástica e o misticismo. Frequentemente, a contemplação formava a base da atividade escolástica. Um teólogo franciscano que combinou meditação e escolástica em alto grau foi Boaventura, né? São Boaventura. Os temas teológicos que mais se interessavam aos místicos eram aqueles que versavam sobre Deus, os anjos, a alma do homem e o significado do sacramento. O principal místico medieval foi Mr. Ockham, né? Ele ensinou em Paris, Estrasburgo, Colônia. O mais notado de seus discípulos foi John Tauler, né? Grande pregador de Estrasburgo, Colônia e Basileia, teve respeito até de protestantes, né? E outra questão também, segundo Cristo é o protótipo da união de Deus e com o homem. Dessa forma, é o exemplo para todos os fiéis. O homem é salvo, morrendo para o mundo e recolhendo dentro de si mesmo a ponto de se unir-se à divindade, né? Um livro muito importante também da época, um livro muito conhecido, escrito por um místico do final da Idade Média, A Imitação de Cristo, de Thomas Kemp, né? É um dos livros mais editados, chegando a mais de 3.000 edições, Thomas Kemp. Outra questão também já passou, uma síntese, eu até coloquei uma síntese aqui, uma síntese sobre Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é muito importante na história, que eu vou colocar uma síntese sobre ele, uma síntese sobre Tomás de Aquino, tá? Uma síntese sobre Tomás de Aquino para fecharmos essa parte da teologia medieval. São Tomás de Aquino é o doutor angelical, né? Como eu fiz uma síntese de Santo Agostinho, eu quero também fazer uma síntese, né? Uma síntese de São Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele nasceu em 1225 a 1274. Foi um frei católico, filósofo e teólogo italiano da Idade Média da Ordem Dominicana e foi santificado pelo Papa João 22, né? E é o autor da Suma Teológica, onde faz uma clara exposição dos princípios do catolicismo. São Tomás de Aquino nasceu no castelo, né, em Aquino, na região de Lácio, né, no sul da Itália. Sua família era de origem lombardo, né, e se destacou servindo o Império na Alemanha. Frederico II também era o rei da Cilícia, né. Dos 5 aos 10 anos, Tomás de Aquino fez seus estudos com os monges da vizinhança da cidade de Monte Cassino. Em 1239 foi enviado para Nápoles, onde estudou as artes liberais, conjunto de disciplina de iniciação ao conhecimento filosófico e teológico. As artes liberais era a filosofia na época. Em 1240, tornou-se discípulo de Santo Alberto Magno,
o doutor universal. Lembra que falamos sobre Santo Alberto Magno, o doutor universal? Em 1252 formou-se em teologia. Na Itália foi nomeado professor na Cúria Pontifical de Roma. Reestruturou o ensino na Universidade de Nápoles, foi professor na Universidade de Paris. Tomás de Aquino tem importância fundamental para o pensamento filosófico e teológico do Ocidente. Em sua obra principal, a Suma Teológica, expôs através de questões os assuntos mais relevantes sobre a fé. O conhecimento filosófico na obra mostra a relação entre o cristianismo e a filosofia clássica grega, desde as ideias de Aristóteles como fundamento. O conjunto de livros é uma das obras mais centrais da literatura ocidental, além de ser o sustentáculo do tomismo, corrente filosófica que tem as teorias de Tomás de Aquino como substrato. O tomismo foi um dos argumentos usados pela Igreja Católica para reafirmar a fé cristã, principalmente na contra-reforma que tinha a intenção de combater o protestantismo na Europa. Tomás de Aquino foi considerado, São Tomás de Aquino foi considerado doutor da Igreja Católica e príncipe da escolástica. Doutor angelical e príncipe da escolástica. Tomás de Aquino não estudou diretamente os temas sociológicos, mas, ao tratar da sociedade como elemento necessário ao aperfeiçoamento da personalidade humana, examinou detidamente a sua origem e finalidade, suas características, suas formas principais, suas relações com os indivíduos. Em 1273, em viagem ao Concílio Ecumênico de Lyon, na França, adoeceu gravemente, sendo recolhido ao mosteiro de Fossa Nova. Tomás de Aquino faleceu na Itália em 7 de março de 1274. Foi santificado pelo Papa João Paulo II. Foi santificado pelo Papa João 22 em 1323. Muito bom, 1323. É uma biografia de São Tomás de Aquino que eu coloquei aqui rapidamente porque ele é uma figura muito importante na escolástica, na teologia medieval, principalmente como Santo Agostinho foi uma figuraça muito importante para a teologia antiga, que ele vem cristianizar as ideias de Platão, o próprio Platão em si. São Tomás de Aquino cristianizou as ideias e o próprio Aristóteles para o cristianismo como base, como fonte apologética. E nesse caso, Aristóteles era chamado o filósofo e São Tomás de Aquino é chamado o teólogo. Lembra que eu sempre falo aí nos meus vídeos, que o universo todo tem as impressões digitais de um Criador. E esse Criador para São Tomás de Aquino é o Deus triuno, é o Deus trino, é o Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós servimos esse Deus maravilhoso. Para fecharmos aqui, eu quero colocar uma parte final, para que teorias sobre a morte de Cristo, pegando aqui desse período, Resgate a Satanás. Resgate a Satanás aqui, a teoria do pagamento a Satanás. A morte de Cristo teria sido um resgate pago a Satanás pelo pecado do homem? Não. Isso não é bíblico. Isso é uma teologia, uma doutrina, uma interpretação de Orígenes que viveu no século III. Nós não concordamos. Tem a chamada teoria da recapitulação. Cristo recapitulou em si mesmo todos os estágios da vida humana e por sua vida reverteu o curso imprimido por Adão e a sua obediência compensou na desobediência de Adão. Isso é da época desse período. Teoria da satisfação da honra, formulada por Anselmo de Cantuária. Lembra, Santo Anselmo? A morte de Cristo foi um pagamento para satisfazer a honra de Deus, manchada pelo pecado do homem. Já estou terminando. Teoria da influência moral. A morte de Cristo manifestou o amor de Deus, isso influencia o homem para o bem. Foi propagada por Abelardo, A morte de Cristo manifestou o amor de Deus, isto influencia o homem para o bem. Foi propagada por São Abelardo. Teoria do exemplo. Cristo foi um mártir que nos serve de exemplo, defendida por Fausto Socino. Para fechar aqui esse vídeo, eu quero terminar com essa aqui. Teoria governamental. A morte de Cristo foi exigida para demonstrar o desprazer de Deus com o pecado. A estrutura do governo de Deus exigia a morte de Cristo, defendida por Grotos. Teoria mística, semelhante à teoria da influência moral, mas com tendência bem mais mística. E vamos fechar essa parte aqui só para colocar, para entrar nos movimentos de protesto, no próximo vídeo que eu vou falar sobre John Wycliffe, sobre os Valdenses e outros homens da história.
A Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu dogmas ou cerimônias religiosas no decorrer dos anos. Em síntese, no ano 325, Constantino instituiu a guarda da Sexta-feira Santa com o jejum. 380, as rezas pelos mortos são introduzidas na igreja. Em 431, Maria é proclamada Mãe de Deus. Em 590, Gregório Grande cria a doutrina do purgatório. Em 607, o imperador Pochas concede a primazia sobre toda a cristandade ao bispo de Roma. Em 609, a missa é instituída oficialmente e o latim é estabelecido como língua oficial para a sua celebração. Em 752, a invocação à Virgem Maria e outros santos é ordenada sobre pena de anátema. Em 781, é estabelecido o culto às imagens de adoração da cruz e das relíquias, supostos restos mortais do santo. Em 1003 é instituído a comemoração dos dias de Todos os Santos. Em 1074 o celibato é obrigatório e instituído. Em 1660 é ordenada a canonização do santo. Em 1229 a leitura da Bíblia é proibida no Concílio de Tolosa. Em 1317 o Papa João XXII ordena a oração da Ave Maria. Em 1390, a venda de indulgência torna-se prática comum. No Vaticano I, no século XIX, o Papa Pio IX, em uma controvérsia entre franciscanos e dominicanos, os franciscanos defendiam que Maria era virgem. Os dominicanos defendiam que Maria não era mais virgem, que teve filhos e filhas. Mas o Papa Pio IX, no Vaticano I, no século XIX, bate o martelo e diz: Maria é sempre eternamente virgem. A Imaculada Conceição de Maria, Maria como virgem, E assim aconteceu no Concílio Vaticano I. E assim acontece também agora no Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, que acontece na década de 60, 61, 62, 63, que eu vou falar quando chegar mais adiante. Então essa é a teologia medieval, que eu termino por aqui esse vídeo. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e que possamos aprender dessa introdução à história da teologia cristã. Shalom, até a próxima.